179. Viver em outro mundo. Capítulo 1015. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado o velho lixo obviamente estava atraído pelo computador de Zawai. Além do computador, o lixo também estava pensando nas formações mágicas dentro. Desde que ele estava insatisfeito com a quantidade de formações que Zawai apresentou, o lixo agarrou o laptop das mãos de Zawai e olhou através do conteúdo do documento. O velho lixo observou as formações mágicas por algum tempo. Quando ele quis ver a próxima formações mágica, ele de repente descobriu que não havia mais. O velho lixo recobrou quando se virou para Zawai e disse: "É isso? Onde estão as outras formações mágicas? Quero vê-las." Zawai sorriu levemente e disse: "É claro que há mais. As formações mágicas dentro do laptop não são todas elas. Se o senhor estiver disposto a se juntar a nós, então eu certamente farei o senhor dar uma olhada naquelas formações." O velho lixo ofegou. Então sua expressão mudou quando ele olhou direto nos olhos de Zawai e disse: "Se eu me juntar, posso pesquisar outras coisas além das formações mágicas?" Quando ele ouviu o velho lixo, Zawai não pôde deixar de sorrir. "É claro, por favor tenha certeza que você terá total liberdade. Não vamos interferir com seja lá o que estiver estudando." O velho lixo parou. Então ele se virou para olhar para seu campo e disse: "E quanto ao meu campo? Quero usar todas as plantas aqui." Zawai ainda continuou sorrindo quando respondeu: "Senhor pode ficar tranquilo. Terei um fornecimento de todas as suas plantas aqui. Você pode ter o quanto quiser." O velho lixo olhou para Zawai com descrença. "Impossível. Como você poderia ter? Eu tenho essa terra há centenas de anos. Eu cuidei das plantas todos os dias. Como você pode ter as mesmas?" Zawai respondeu: "Senhor, se você não acredita em mim, então você pode dar uma olhada você mesmo. Se o senhor achar que estou sendo ansioso, então estarei partindo." O velho lixo olhou para Zawai. Ele sentiu que algo estava errado, mas quanto ao que era, ele não tinha ideia. Mas então ele lembrou que ele tinha um método de dissolver contratos. Mesmo que Zawai estivesse tramando algo, não acabaria bem. Então o velho lixo afastou suas preocupações e assentiu: "Tudo bem, então eu vou dar uma olhada." Deve-se reconhecer que o lixo estava solitário por muito tempo, então sua mentalidade para com outras pessoas tinha o entorpecido. Isso o fez acreditar facilmente nas palavras de Zawai. Zawai deu um sorriso leve e disse: "Senhor, tenho uma habilidade divergente espacial. Eu posso usar para fazer uma fenda espacial para meu território. Dessa maneira, seremos capazes de viajar rapidamente. O que o senhor acha?" O velho lixo ofegou. Seus dois olhos brilharam quando olhou para Zawai. "Você pode usar técnicas espaciais? Fantástico. Mostre-me." Embora Zawai não entendesse o entusiasmo do velho lixo, ele obedeceu. Ele balançou sua mão e uma fenda espacial apareceu ao seu lado. Zawai se virou para o velho lixo e disse: "Senhor, por favor." O velho lixo encarou a fenda espacial e murmurou: "Magia espacial. É realmente magia espacial. Fantástico, fantástico." Então ele não hesitou e flutuou para o espaço. Zawai encarou o velho lixo entrando no espaço sem hesitação. Ao mesmo tempo, o espaço emitiu uma notificação sobre a subjugação. Zawai soltou um suspiro de alívio antes de entrar no espaço junto com a Dizon. O velho lixo estava esperando Zawai dentro. Após vê-lo, o velho lixo cumprimentou: "Cumprimento o jovem mestre." Zawai assentiu, então ele sorriu e disse: "Certo, qual é o seu nome?" O velho lixo respondeu, respondendo ao jovem mestre: "Me chamo Jireden." Zawai assentiu: "Bom. Então o que você tem pesquisado ultimamente?" Jireden respondeu: "Tenho estudado a chama dentro das almas por algum tempo. Quero tentar juntar uma alma ardente com outra coisa, como espadas e escudos." Zawai ouviu o velho lixo e não pode deixar de encarar. Então seu coração ficou comovido. Zawai estava ciente que almas ardentes no submundo eram como a alma de uma pessoa. E a pesquisa de Jireden em juntar alma ardente com armas era equivalente a fazer um espírito de artefato artificial. Essa foi uma pesquisa de ponta. Quem sabe quais implicações pode ter após completa? Zawai perguntou.
Então como foi a pesquisa? Você conseguiu alguma conquista? Jireden balançou sua cabeça e disse, eu não tive muito progresso ainda. O tempo da minha pesquisa ainda não foi muito. Além disso, estou com poucas plantas. Aquelas plantas no campo não são o bastante. Zhao Ai olhou para o lixo e disse, quanto tempo você tem feito essa pesquisa? Jireden pareceu envergonhado quando respondeu, jovem mestre, é um tempo muito curto, apenas por volta de menos de 1500 anos. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele não pôde deixar de revirar os olhos. Menos de 1500 anos era curto. Então quantos anos seria longo? Quanto tempo de vida isso levaria? Até mesmo os ossos das pessoas virariam pó durante esse período. Zhao Ai olhou para Jireden e disse, você disse que não houve grande progresso nesses 1500 anos? Jireden balançou sua cabeça e disse, não houve muito progresso. Nesses 1500 anos, eu passei a maior parte do tempo coletando plantas. Eu usei esse tempo para coletar e achar métodos para criá-las apropriadamente. Por causa disso, eu não fiz muito progresso. Zhao Ai assentiu e disse, farei Kair te enviar para a Ilha Dragão Selvagem por um tempo. Depois disso, você pode fazer sua pesquisa no laboratório. Também existem outros lixos que podem te ajudar na pesquisa. Quanto às plantas, eu vou cuidar disso. No futuro, você só tem que se preocupar com sua pesquisa. Se você precisar de algo, não hesite em me dizer. Jireden deu um aceno. Então Zhao Ai disse, Kair, venha aqui. Por favor leve Jireden para a Ilha Dragão Selvagem e arranje um lugar para ele viver. Jireden, você tem coisas que precisa levar com você? Jireden imediatamente respondeu, jovem mestre, tenho muitos pergaminhos de pele de besta no submundo. Eu também tenho alguns livros de ossos compilados. Aquelas coisas têm um registro de muitos anos da minha pesquisa. Você terá que me ajudar a trazer aquelas coisas para o espaço. Zhao Ai riu e disse, fique tranquilo, vou trazê-las para o espaço. Eu até mesmo trarei aquelas coisas que você não quer. Jireden sorriu e disse, então isso seria ótimo. Mas jovem mestre, também estou interessado naquela armadura mágica. Se houver uma chance, gostaria de tentar combinar as almas ardentes nas armaduras mágicas. Acho que produziria um ótimo resultado. Após ouvir Jireden, Zhao Ai ofegou. Então ele deu uma longa olhada no lixo. Ele não esperava que o lixo desenvolvesse tal ideia. Unificar almas ardentes e armaduras mágicas. O que isso fará? Transformers. Esse lixo é verdadeiramente louco. Zhao Ai respirou fundo para acalmar seu humor. Então ele assentiu e disse, tudo bem. Você pode pesquisar o que quiser. Você pode ir. Neste momento, Kair entrou e levou Jireden. Depois disso, Zhao Ai e Adison retornaram para a caverna no submundo onde Jireden costumava viver. Após entrar, Zhao Ai não pode deixar de ofegar. O interior da caverna era grandemente desproporcional à sua entrada. A caverna era dividida em 3 regiões. A primeira região era o laboratório de Jireden. O laboratório era outra grande caverna que tinha centenas de metros quadrados de piso. Dentro do laboratório haviam dispositivos usados para experimentos, muitos deles sendo feitos de ossos. Entretanto, pode-se ver que Jireden estava muito sério no seu trabalho. Tudo e cada aparelho foi meticulosamente e lindamente feito. Zhao Ai levou essas coisas para o espaço. Embora o espaço possa fornecer aparelhos muito melhores, Zhao Ai ainda os coletou já que não sabia se Jireden tinha algum uso especial para eles. Depois de dar uma olhada no laboratório, Zhao Ai foi para a segunda região. Essa região era basicamente o escritório de Jireden. Esse escritório não só tem uma ou duas salas, mas sim tinha 5. A primeira sala não era nem um pouco menor que o laboratório. Era uma área de 100 metros quadrados de espaço cheio com estantes de osso com pergaminhos de pele de besta e livros de osso. Um livro de osso era outro registro usado no submundo. Uma pessoa teria que usar uma faca para gravar seus registros nos livros. Era um pouco parecido com as tiras de bambu usadas na China antiga. Era possível ver quanta pesquisa Jireden fez ao olhar para os registros presentes neste escritório. Zhao Ai percebeu que os registros de Jireden eram muito mais formais comparado aos de Kampala. Ao invés de armazená-los casualmente, Jireden dividiu os registros em áreas. Dentro do escritório eram regiões pertencentes à magia, formações mágicas, artes marciais, classificação de ossos, e outros. A maneira que foi compilado era muito detalhada.
E em cada região havia rótulos que descreviam o conteúdo geral dos livros. Era basicamente o mesmo sistema usado em uma biblioteca. Zhao teve que elogiar os métodos de Jireden. Parece que Jireden era mais meticuloso na sua pesquisa que Kampala. Zhao levou tudo do escritório para o espaço. Depois disso, Zhao foi para a terceira região da caverna. Essa região era muito mais extraordinária, levando 15 cavernas para si. Além disso, cada caverna era muito maior que o escritório, por volta de 1000 metros quadrados de área. Eles eram realmente grandes. A parte mais importante sobre essa região era o armazém. Zhao teve que reconhecer os anos de existência e fundação de Jireden. Jireden sozinho era equivalente a uma família nobre antiga. Os conteúdos desses armazéns eram muito mais valiosos que a coleção de Yuri. Também, dentro desta região, 2 dos armazéns estavam empilhados com esqueletos gigantes. Não só havia esqueletos na forma humana, também havia pilhas de esqueletos na forma de fera. Pelas estimativas de Zhao, nesses 2 armazéns, a quantidade de esqueletos alcançaria cerca de 2000 conjuntos. Naturalmente, Zhao levou todos os esqueletos para o espaço. Com a adição daqueles levados pelo espaço antes, Zhao agora tinha 5000 esqueletos gigantes. E além dos enormes esqueletos, o que mais deixou Zhao feliz foi o fato de que ele achou várias pequenas bestas esqueleto dentro, 8 deles para ser exato. Embora 8 esqueletos de pequenas bestas não possam parecer muito, para Zhao já era uma enorme colheita. Além disso, Zhao não tinha visto a aparência dessas pequenas bestas antes. Zhao não sabia mais quantas formas existiam dos esqueletos de pequena besta, mas ele ficou muito feliz em levá-las para o espaço e plantá-las como sementes. Viver em outro mundo. Capítulo 1016 Uma linda colheita. Foi absolutamente uma colheita rica. Zhao não esperava que Jireden adquirisse tantos tesouros. Além dos esqueletos gigantes e pequenas bestas esqueleto, havia também muitas plantas. Naturalmente, essas plantas também ou estavam preservadas ou viraram pó. Zhao não ficou muito animado com essas coisas, ele só os viu como útil. Afinal, apenas plantas vivas podiam dar experiência ao espaço. Depois que tudo foi enviado para o espaço, Zhao e Edison saíram da caverna e foram para o campo. Esse campo medicinal era igual ao que Zhao localizou antes. Havia cerca de 20 plantas diferentes aqui. Essa era a maior quantidade de plantas que Zhao viu no submundo. Zhao nem tinha visto metade dessas plantas. Zhao olhou para essas plantas antes de virar sua cabeça para Edison. Edison, você reconhece essas plantas? Edison sorriu amargamente e disse, jovem mestre, você não precisa me perguntar. Não consigo identificar a maioria dessas plantas. Eu realmente não sei de onde o velho Jireden arrumou. Zhao sorriu levemente e disse, eu posso ver que o Jireden realmente cuida desse campo. Não seria estranho se as pessoas do submundo ficassem loucas se ouvissem sobre esse campo. Não esperava que houvesse tantas plantas aqui. Precisamos levá-las para o espaço, é muito mais seguro para essas plantas estarem lá. Edison concordou. Zhao olhou para o trecho de campo de 10 mu. Naturalmente, seria impossível para Zhao levar toda essa terra de uma vez. Mas felizmente, Jireden dividiu essa terra em lotes. Dessa maneira, Zhao não teria nenhum problema levá-los pouco a pouco. Depois de dar uma olhada cuidadosa no campo, Zhao abriu uma fenda espacial e levou um pedaço de terra de um mu de uma vez. Após receber a terra no espaço, Zhao imediatamente levou esse lote para o espaço inferno já que também havia uma montanha óssea lá. Neste caso, o ambiente do campo não mudaria muito. Assim que o lote do campo foi realocado, o espaço imediatamente emitiu uma notificação, terreno de atributo especial detectado. O terreno usa exclusivamente plantas do tipo sombrio. Poder plantar plantas do atributo sombrio no terreno. Plantas de atributo sombrio plantadas no novo terreno experienciam o mesmo benefício que plantas no solo negro. Como o anfitrião introduziu um novo tipo de terra agrícola, o espaço foi atualizado para o nível 102. Esperamos que o anfitrião continue trabalhando duro. Zhao encarou. Então uma explosão de felicidade brotou dentro dele. Ele nunca pensou em adquirir tamanho benefício. Ele não pensou que esse pedaço de terra que Jireden fez na verdade seria classificado como um terreno de atributo especial pelo espaço. Essa foi a primeira vez que Zhao experienciou tal fenômeno. De qualquer forma, esse absolutamente era um assunto ótimo para Zhao.
Esse terreno tinha o mesmo benefício que o solo negro para plantas do atributo sombrio. Esse essencialmente aumentava a quantidade de solo negro que Zhao Ai poderia usar. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente colocou o resto do campo no espaço. Quando o segundo lote de terra foi enviado, o espaço não emitiu uma notificação. Entretanto, Zhao Ai não se preocupou com isso. Ele conhecia as características do espaço. Se houvesse dois da mesma coisa, o espaço apenas emitiria uma notificação do primeiro. Depois que todos os 10 mu do campo foram realocados, Zhao Ai levou a Dizon com ele e entrou no espaço. Após retornar, Zhao Ai deixou a Dizon retornar para o espaço inferno enquanto chamava Caer. Quando Caer viu Zhao Ai, ela ficou um pouco envergonhada. Seu rosto estava um pouco vermelho quando disse: "Jovem mestre, você precisa de algo?" Após ver a reação de Caer, Zhao Ai não pode deixar de sentir uma dor de cabeça. No entanto, ele só assentiu e disse: "Preciso te pedir algo. Esse campo ósseo pode ser expandido." Caer imediatamente entendeu o que Zhao Ai queria dizer, então ela assentiu e disse: "Você pode, jovem mestre, já que o campo ósseo e o solo negro são diferentes um do outro. O solo negro tem todos os atributos enquanto o campo ósseo pertence ao atributo sombrio. Por causa disso, apenas plantas com o atributo sombrio podem ser plantadas no campo ósseo. Como o campo ósseo pode ser coletado de fora e pode ser controlado, então é natural que possamos expandi-lo. Contudo, esse campo é construído no topo das montanhas ósseas e também precisa de uma piscina de sangue próxima. Embora tenham várias montanhas ósseas dentro do espaço, se você quiser expandir, então precisaríamos coletar mais." Zhao Ai assentiu: "Tudo bem, deixe comigo. Vou cuidar disso agora." Depois disso, Zhao Ai apareceu no submundo e recolheu a montanha óssea onde Jireden estava. Naturalmente, Zhao Ai não levaria a cordilheira inteira. Ele apenas levou algumas montanhas ósseas que sem nenhuma atividade de esqueleto em volta. Mas mesmo assim, Zhao Ai calculou que 10.000 mu, 6.6667 km2, de campo ósseo seriam o bastante. 10.000 mu de campo ósseo não era um número pequeno. E com esses campos, Zhao Ai seria capaz de plantar todas as plantas do atributo sombrio aqui. Em troca, isso liberaria muito espaço em um solo negro de algum lugar. Ser capaz de plantar mais coisas naqueles campos era muito importante para Zhao Ai. Depois que esse assunto foi resolvido, Zhao Ai prosseguiu e levou a Dizon de volta à cidade Três Santos. Zhao Ai decidiu viver na cidade Três Santos enquanto a Dizon cuidaria dos outros assuntos. Não importa o que, a reputação de Adizon no submundo era muito melhor que a de Zhao Ai. O exército da resistência, a Aliança Neutra, e até o Templo das Trevas conhecia ele. Quando Zhao Ai retornou para a cidade Três Santos, os mais felizes eram Guli e Jiang Zemin. Eles gostavam de ficar ao lado de Zhao Ai. Além disso, para Zhao Ai ficar na cidade Três Santos significa que Zhao Ai tinha um ótimo relacionamento com eles. Como os dois não poderiam ficar infelizes com isso. No entanto, Zhao Ai não se importou com o que os dois pensavam. Ele apenas deu uma ordem para Dizon acelerar a unificação do exército da resistência. Esse dever não era fácil, mas era uma tarefa apropriada para Dizon já que isso era o que ele pretendia fazer desde o começo. Apesar de ser apropriado para essa tarefa, a Dizon também teve força o bastante para fazer isso. Por causa disso, a Dizon seria capaz de acelerar sua velocidade para conquistar o submundo. Há apenas cerca de 5 dias após retornar à cidade Três Santos, Zhao Ai ouviu que a Dizon já tinha conseguido conquistar outra cidade. Isso deixou Zhao Ai surpreso, mas ele ainda não pode deixar de franzir a testa. A Dizon era muito forte, mas ele era forte demais. Ser tão explosivo na sua performance não significa necessariamente que era uma coisa boa. Fazer isso apenas puxaria Dizon para o lado oposto do exército da resistência. Zhao Ai tinha certeza de que se não fosse por ele, então a Dizon certamente não teria um final feliz. Para não dizer sobre a oposição coletiva do exército da resistência, até mesmo as pessoas do Templo das Trevas não querem que a Dizon unifique os rebeldes. Eles certamente impediriam o exército da resistência de ganhar mais força. Não se deve pensar que o Templo das Trevas não usaria esquemas. Talvez os mortos-vivos do templo não iriam, mas não se pode esquecer do companheiro daquele gerente do plano. Aquela pessoa necessariamente não era um morto-vivo. Quem poderia dizer o que ele era capaz de fazer?
Com tantas forças se opondo, a unificação de Edison no exército da resistência seria quase impossível. Entretanto, agora que Zhao Ai tinha aparecido, tudo ficou diferente. Não só Zhao Ai era forte, ele também tinha uma força militar formidável. Esses fatores permitiriam que Edison unificasse o exército da resistência em pouco tempo. Assim como Zhao Ai pensou, após ouvir que Edison assumiu outra cidade, os membros restantes do exército da resistência começaram a fazer uma aliança inesperada para lidar com o rei vampiro. Contudo, Edison também estava preparado para lidar com o exército da resistência com um só golpe. Mas então, neste momento, um relatório veio que o Templo das Trevas estava atacando. Isso fez Edison se sentir impotente. Por outro lado, Zhao Ai esperava esse resultado. Se o Templo das Trevas não aproveitasse a oportunidade para interferir, então eles não seriam o Templo das Trevas. Sob tais circunstâncias, o exército da resistência pararia sua luta interna e formaria um exército para confrontar o Templo das Trevas nas linhas de frente. Naturalmente, Zhao Ai não só ficaria parado dentro da cidade Três Santos enquanto tudo isso estava acontecendo. Ele levou Gu Li e Jiang Zheng com ele para a linha de frente. A linha de frente que os dois lados estariam lutando seria de ambos os lados de um rio de sangue. Esse rio de sangue pode ser considerado o único rio no submundo. Até o presente, ninguém sabia a origem do rio, bem como de onde fluía. O líquido fluindo através deste rio era o mesmo que aqueles dentro da piscina de sangue. A parte mais larga do rio tinha 5 quilômetros de largura enquanto sua parte mais estreita tinha 2,5 quilômetros. Ninguém sabia quão fundo o rio era, mas as pessoas no submundo sabiam que haviam seres raros vivendo no rio, e eles são chamados bestas espirituais de sangue. Bestas espirituais de sangue eram os residentes do rio de sangue. As pessoas no submundo não conseguiram descobrir se essas bestas espirituais de sangue eram criaturas sombrias ou mortos-vivos. Isso acontece porque as formas dessas bestas simplesmente eram estranhas demais. Ninguém sabia a aparência real dessas bestas espirituais de sangue. Essas bestas atacariam qualquer um que voasse sobre o rio de sangue. Além disso, cada vez que elas apareciam, elas pareciam diferentes. Algumas vezes pareceriam com morcegos e algumas outras vezes tigres, dragões e algumas até mesmo humanoides. Mas não importa qual era a sua forma, todos tinham uma característica similar. Todas as bestas espirituais de sangue eram reconhecidas pelos seus corpos vermelhos sangue. E quando eles recebiam grandes danos, seus corpos instantaneamente se liquefariam e retornariam para o rio de sangue. Tinha uma lenda no submundo que ninguém havia matado uma besta espiritual de sangue. Talvez algumas pessoas tenham matado algumas delas, mas ninguém seria capaz de provar. Isso porque em todos os casos essas bestas virariam sangue e se tornariam parte do rio. A força de ataque dessas bestas espirituais de sangue era muito formidável. Um único ataque delas seria mais forte que um esqueleto dourado e até mesmo algumas alcançavam o nível de um esqueleto de cristal. Embora essa força de ataque não fosse esmagadoramente ótima, essas bestas espirituais de sangue eram todas do rio de sangue. Enquanto o rio de sangue existir, então essas bestas espirituais de sangue seriam inesgotáveis. Ninguém sabia quantas bestas espirituais de sangue viviam em todo o rio de sangue. Viver em outro mundo. Capítulo 1017. O rio de sangue parecia com uma barreira natural dividindo o exército da resistência e o templo das trevas. Pode-se dizer que sem o rio de sangue, o exército da resistência já teria sido eliminado pelo templo das trevas. Se o templo das trevas quisesse atacar o exército da resistência, então eles teriam que atravessar o rio de sangue. Por causa disso, o exército da resistência foi capaz de bloquear o Templo das Trevas de novo e de novo. Neste momento, ambas as margens do rio de sangue se tornaram campos militares gigantes. Mas esses campos militares não foram muito bem estabelecidos. Isso acontece porque não havia necessidade de fazer um acampamento elaborado. Somente havia algumas tendas e carruagens presentes para aqueles mortos-vivos de alto nível. Quanto aos outros soldados, eles estavam em pé ou sentados no chão. Zhao Ai vistoriou ambas as margens do rio com sua força espiritual. Atualmente haviam bilhões de mortos-vivos presentes, com ainda mais chegando. Naturalmente, o exército da resistência estava em desvantagem quando se tratava de números. Zhao Ai não deu a Edison as forças em suas mãos, dessa maneira ele não seria tão chamativo. A reputação de Edison era bem grande,
Então como as pessoas não ficariam cientes de quantas pessoas ele tinha em seu comando? Se 1 bilhão de mortos-vivos de repente aparece sob o comando de Addison, então as pessoas não ficariam com suspeita. Por causa disso, Zhao Ai não enviou seus mortos-vivos para Addison. E mesmo os mortos-vivos nas cidades conquistadas ficaram no aguardo. Esses mortos-vivos eram uma força potencial, e Zhao Ai não queria mostrar todas as suas cartas. Deve ser dito que os mortos-vivos que se renderam ao espaço já tinham atingido mais de 6 bilhões. O motivo pelo qual havia tantos assim foi porque Zhao Ai também levou os mortos-vivos de nível baixo para o espaço. Por causa disso, os mortos-vivos dentro do espaço experimentaram um aumento violento no número. Mas vários desses mortos-vivos não estavam no espaço. Alguns foram deixados fora por Zhao Ai para vasculhar áreas próximas em suas cidades para procurar por recursos úteis. Atualmente seguindo a Addison estavam 500 milhões de mortos-vivos de nível avançado, e isso já era uma força poderosa. Deve-se saber que esses 500 milhões de mortos-vivos tinham uma força de luta comparável a um esqueleto divergente. Esqueletos divergentes eram seres antes dos esqueletos de cristal, e acima dos esqueletos de cristal estavam os reis esqueletos, o nível de Guli. Isso significa que os mortos-vivos de Addison tinham uma força 2 níveis abaixo de Guli. Tal força não deve ser subestimada. Zhao Ai atualmente estava sentado dentro da carruagem de Guli. O local em que ele estava agora era no acampamento de Addison. Afinal, a cidade Três Santos sendo conquistada por Addison era um assunto conhecido no exército da resistência. Como Zhao Ai pertencia à cidade Três Santos, era natural ele estar dentro do acampamento de Addison. Addison atualmente estava em uma reunião com os outros líderes. Zhao Ai não participou já que não havia necessidade. Ele só entregou uma agulha de sangue para Addison para que ele pudesse ouvir tudo que Addison ouvia. A reunião do exército da resistência foi na verdade muito simples. Comparado às guerras humanas, a guerra no submundo era muito básica. Eles dificilmente prestavam atenção em táticas e só avançavam na direção do inimigo. O fator decisivo da guerra estava nas mãos dos mortos-vivos de alto nível. Quanto aos de baixo nível, eram usados como forra de canhão. Foi por esse motivo que reuniões de guerra no submundo eram bem simples. Era apenas uma questão de designar uma área para ser vigiada por cada pessoa. Se uma região parece difícil, eles pediriam reforços. As outras coisas não foram discutidas. Uma vantagem em guerras no submundo foi o fato de que não havia necessidade de logística. Isso porque os mortos-vivos não precisam comer ou usar armas e armaduras. Neste momento, a região de Addison já tinha sido decidida. A região não foi o que Zhao Ai esperava. Addison foi colocado no local mais perigoso do conflito. E a maioria dos mortos-vivos concordaram com esse arranjo. Quando Addison retornou, sua expressão não era muito boa. Após entrar na carruagem óssea, a expressão de Addison ainda era feia. Addison fez uma reverência para Zhao Ai antes de reclamar. Jovem mestre, aqueles caras estão sendo excessivos demais. Eu quero matar todos eles. Zhao Ai apenas sorriu e disse, esqueça. Aqueles caras só querem pedir emprestado a força do Templo das Trevas para te suprimir. É sua culpa ser famoso demais. Addison bufou friamente e disse, aqueles caras querem lidar com o Templo das Trevas, mas fazem coisas como essa. Se o exército da resistência fosse unificado, então situações como essa não aconteceriam. Zhao Ai sorriu levemente e não respondeu à reclamação de Addison. Ele apenas disse, Addison, prepare suas muralhas defensivas. É possível que o ataque principal do Templo das Trevas seja centrado em você. Quando Addison ouviu Zhao Ai, ele não pode deixar de encarar. Então ele disse, jovem mestre, por que você disse isso? Zhao Ai respondeu, o timing do Templo das Trevas é bom demais. Embora muitas pessoas do exército da resistência tenham se unido para lidar com você, ainda há uma boa chance de que eles tenham sucesso. A unificação do exército da resistência não é algo que o Templo das Trevas quer ver. Portanto, eles definitivamente acharão uma maneira de parar você de completar seu objetivo. Então eles escolheram atacar dessa vez. Dessa maneira, o exército da resistência seria forçado a enfrentá-los. Essa não é a primeira vez que o Templo das Trevas luta contra você, então eles estão cientes da sua defesa. Eles com certeza lançariam um ataque forte contra a sua região, fazendo perder mais. Se você perder sua força,
Então tornaria mais difícil para você unir o exército da resistência. Um exército da resistência desunido não é uma ameaça para o Templo das Trevas. Adizon pensou sobre o que Zhao Ai disse. Ele realmente nunca analisou a situação toda. Adizon não negligenciou as palavras de Zhao Ai, então deu um aceno e foi preparar sua defesa. Naturalmente, Zhao Ai seguiria atrás. Mas desta vez, Adizon foi para fora enquanto Zhao Ai ficava dentro da carruagem óssea junta com Guli e Jiang Zhen. Guli olhou para Zhao Ai que estava bebendo e disse: Jovem mestre, é realmente como você disse? O Templo das Trevas fará isso? Zhao Ai baixou a taça e sorriu. Você saberá quando a hora chegar. Então depois que ele disse isso, Zhao Ai fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Após ver isso, Guli decidiu não o perturbar mais. Não demorou muito tempo para o grupo chegar no local que Adizon estaria defendendo. O rio de sangue nesta área era muito estreito com cerca de 3 quilômetros. Isso fez o local ser mais perigoso nas linhas de frente. Quanto mais estreito o rio, menores a chance de ser atacado pelas bestas espirituais de sangue. Isso fez a região ser a mais provável de ser o local atacado. Aqueles que foram designados a defender o local frequentemente falhavam em sua tarefa. Houveram muitos mortos-vivos do nível de Guli e Jiang Zheng que pereceram aqui. Depois que Zhao Ai e os outros chegaram na região, Adizon entrou na carruagem. Naturalmente, ele estava aqui para ver Zhao Ai. Embora os homens de Adizon também fossem subordinados de Zhao Ai, ele ainda tinha um relacionamento com Adizon, Guli e Jiang Zhen. Os outros mortos-vivos simplesmente não tinham qualificação para ver Zhao Ai. Zhao Ai olhou para Adizon e disse: Como foi? Está tudo preparado? Adizon sorriu e disse: Ainda precisamos organizar quais pessoas serão designadas para onde. Não há necessidade de se preocupar com mais nada quando a batalha começar. Dar o sinal para atacar será o bastante. Certo, jovem mestre. Você quer capturar alguma besta espiritual de sangue para o espaço? Zhao Ai sorriu levemente e disse: É claro. Mas não posso fazer isso agora. Farei quando a batalha começar. Se nos movermos agora, estaríamos fazendo uma enorme cena. Pode até mesmo alertar a equipe inimiga. Esperar pela batalha começar não seria muito tarde para agir. Adizon assentiu, ele conseguia entender a decisão de Zhao Ai. Capturar bestas espirituais de sangue neste momento não era uma boa ideia. Guli olhou para a margem oposta do rio de sangue. Seu tom parecia ser esperançoso quando ele disse: Apenas espere. Cedo ou tarde o submundo inteiro estará sob o controle do jovem mestre. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Tudo bem, ainda é cedo demais para falar sobre isso. Vamos pensar sobre a primeira batalha de hoje. Desta vez, quando você estiver em uma situação crítica, você não tem permissão para usar a armadura óssea. A armadura óssea pode ser considerada um trunfo do nosso lado. Não podemos deixar o inimigo saber que temos isso. Deixe alguns dos mortos-vivos servirem como forra de canhão. Faça parecer que estamos perdendo muito a um ponto em que precisamos de apoio. Se o Templo das Trevas realmente estiver alvejando Adizon, então eles certamente recuarão depois de ver nossas perdas. Dessa maneira, nossas perdas não seriam pesadas demais enquanto os outros no exército da resistência perdem algo. Sua força certamente deve ser danificada. Quando o Templo das Trevas recuar, então esse seria nosso momento de mover. Guli e os outros não eram idiotas, eles apenas não experienciaram conspirações antes. Mas agora que Zhao Ai tinha falado claramente, o grupo rapidamente entendeu e começou a preparar as coisas. Depois de ver as ações de Adizon, Zhao Ai não pode deixar de sorrir. Ele precisava assumir o submundo, as implicações para esse objetivo eram muito pesadas. Por causa disso, Zhao Ai precisava ser cuidadoso. Muito oposto a submundo, Zhao Ai não estava muito focado no plano Atlanta. Isso aconteceu porque ele já ganhou muito do que ele queria lá. As coisas como o método de produção dos conversores de energia, armaduras mágicas civis, metais únicos, etc. Contanto que fosse vendido publicamente no plano Atlanta, Zhao Ai já tinha comprado. Quanto ao resto, eles pertenciam a produtos restritos, e aquelas coisas levariam tempo para adquirir. Portanto, Zhao Ai não estava preocupado com o plano Atlanta e apenas deixou tudo para Blue Whale resolver. De fato, desde que a fábrica foi estabelecida, Zhao Ai não se preocupou mais. O que ele precisava fazer agora era simplesmente dar dinheiro e deixar para Blue Whale resolver.
Bluewell estava muito feliz com essa situação. Ele era uma pessoa ambiciosa e queria uma fábrica que era completamente gerenciada por ele, mas ele não tinha dinheiro para abrir uma fábrica por conta própria. Agora que Zhao Ai havia lhe dado a oportunidade, não era um mistério do porquê Bluewell sempre estava acordado com um sorriso no rosto. Embora Zhao Ai parecesse muito misterioso para Bluewell, ele não se incomodou em investigar. Zhao Ai já tinha obtido a lealdade de Bluewell através de suas ações. Mesmo que Zhao Ai dissesse a sua verdadeira identidade para Bluewell, ele ainda não o trairia. Um verdadeiro cavalheiro levaria os segredos de um amigo para o túmulo. Zhao Ai também sabia da situação de Bluewell, então ele tinha dado o controle absoluto da fábrica a ele. Portanto, havia muito pouco para Zhao Ai fazer no plano Atlanta. Mas o submundo era diferente. Havia muitas coisas que Zhao Ai precisava no submundo. Sem considerar outra coisa, mas aqueles mortos-vivos, não importa quantos, era necessário para ele. E então houve aquelas plantas. E por último, pessoas como Jireden que gostavam de pesquisar. Isso porque essas pessoas podem frequentemente criar milagres. Assim como o estudo de Jireden de adicionar almas a armas. Foi precisamente por causa da descoberta das pesquisas de Kampal e Jireden que Zhao Ai decidiu prestar mais atenção ao submundo. Para Zhao Ai, o submundo era um tesouro infinito, e pode se tornar um tesouro que pertencia a ele. Guli e Jiang Zheng ficaram para trás enquanto a Dizon partia. Era inútil eles saírem. Guli olhou para as outras regiões do exército da resistência e riu. Aqueles caras acham que estão de complô contra nós. Mas acho que é o jovem mestre que está conspirando contra eles. Isso os fará se tornarem subordinados mais cedo ao jovem mestre. Jiang Zheng disse, jovem mestre, acho que devemos fazer um movimento agora. Quase todos os especialistas no exército da resistência estão aqui. Suas áreas traseiras certamente devem estar vazias. Se despacharmos tropas agora, então suas cidades serão assumidas facilmente. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, agora não é o momento certo. Devemos aguardar até a batalha terminar. Se atacarmos neste momento e essas pessoas descobrirem, então a linha de frente seria colocada em caos. Caso isso ocorresse, o Templo das Trevas seria capaz de usar essa oportunidade para nos atacar. Não precisamos ficar ansiosos, vamos apenas esperar. Jiang Zheng assentiu e disse, eu fui injusto com o jovem mestre. Fiquei muito impaciente. Zhao Ai sorriu levemente e disse, está tudo bem. Sua ideia é boa, isso significa que você pensou sobre isso. Isso é bom. Tudo bem, vocês precisam se preparar também. Pelo que posso ver, o Templo das Trevas está ficando impaciente. Quando Jiang Zheng e Guli ouviram Zhao Ai, eles imediatamente assentiram e saíram da carruagem óssea. Litsi e Megan já estavam olhando para o monitor, se preparando para assumir o comando dos mortos-vivos para lutar. Zhao Ai olhou para as duas e disse, Litsi, Megan, não tentem comandar demais os mortos-vivos desta vez. Não faça o inimigo ver que podemos usar formações de batalha. Atraia a menor atenção possível do inimigo e do exército da resistência. Desta vez, precisamos mostrar fraqueza. Acho que teremos que sacrificar alguns dos 500 milhões de mortos-vivos. Mostre fraqueza, entenderam? Litsi e Megan entenderam o que Zhao Ai queria fazer, então elas lhe deram um aceno. Zhao Ai ficou aliviado e saiu depois de deixar mais algumas palavras. Ele retornou para o submundo. O ataque do Templo das Trevas havia começado. Viver em outro mundo. Capítulo 1018. Parado calmamente fora da carruagem, Zhao Ai estava segurando uma xícara de chá na sua mão. O chá era produzido pelo espaço, então seu sabor era muito bom. Também, a ferramenta de Zhao Ai para beber chá era muito especial. Ao invés de uma xícara de chá, era muito mais apropriado chamá-lo de um pequeno bule de chá. Esse tipo de pequeno bule foi usado especificamente para infundir chá para beber. Esse pequeno bule não pode ser usado junto com uma xícara, então a pessoa só podia beber diretamente do bule. Zhao Ai gostou desta banheira de beber, então depois que o bule foi produzido pelo espaço, ele imediatamente fez a máquina de processamento fazer uma para ele. Na frente de Zhao Ai estavam Guli e Jiang Zheng. As três pessoas em cima da carruagem óssea estavam paradas a 1 quilômetro de distância do rio de sangue. Na frente deles estava a Dizon e seu exército de mortos-vivos. Zhao Ai já havia dito a Dizon sobre seu plano, e a Dizon também entendeu o que Zhao Ai queria fazer.
Por causa disso, não havia necessidade de comandar os mortos-vivos. Eles só teriam que fazer os mortos-vivos colidir com o inimigo de frente. No momento, o Templo das Trevas já tinha começado seu avanço. Eles precisavam atravessar o rio de sangue antes de fazer um ataque. Zhao Ai agora tinha a chance de ver as bestas espirituais de sangue. E ele também queria saber por que tal rio tinha se tornado o maior obstáculo para a unificação do submundo. Sob o olhar de Zhao Ai, uma equipe de mortos-vivos do Templo das Trevas começou a voar pelo rio de sangue. Neste momento, a superfície do rio de sangue pareceu borbulhar. Uma após a outra, as bolhas emergiram. Parecia que os mortos-vivos estavam sendo colocados em água fervente. Assim que os mortos-vivos mais rápidos tinham flutuado 50% do caminho, figuras vermelhas voadoras saíram do rio. Essas figuras eram muito rápidas. E como flechas vermelhas, eles dispararam na direção das almas ardentes. A velocidade desses mortos-vivos não era lenta, e o pior deles estava no nível esqueleto dourado. Mas comparado a essas figuras vermelhas, eles eram muito lentos. Não demorou muito tempo até um lote de mortos-vivos ser abatido. Quando esses mortos-vivos caíram no rio de sangue, imediatamente afundaram no rio. Não houve nem mesmo uma onda causada por um esforço. Foi também neste momento que as flechas vermelhas começaram a se mostrar. Assim como a Dizon e os outros disseram, essas bestas espirituais de sangue assumiam qualquer forma que quisessem. Naturalmente, elas ainda eram vermelho sangue, mas suas aparências eram diferentes. Suas formas iam de tigres a lobos, polvos e lulas, e em qualquer forma que você pudesse pensar. Eles também tinham tamanhos diferentes, alguns eram grandes e outros pequenos. Entre essas bestas espirituais de sangue, a forma menos vista eram as humanoides. Entretanto, Zhao Ai podia ver que essas bestas espirituais de sangue humanoides estavam na minoria. Seu status parecia ser o maior. Cada besta espiritual de sangue humanoide tinha um grupo de bestas espirituais de sangue cercando-as. Os ataques das bestas espirituais de sangue eram muito bárbaros. Eles não hesitaram em se jogar nos mortos-vivos restantes. Os mortos-vivos restantes também começaram a contra-atacar. Quando os dois lados começaram a trocar movimentos, Zhao Ai finalmente entendeu por que as bestas espirituais de sangue eram muito difíceis de matar. Seus corpos eram simplesmente líquidos, mudando de forma à vontade. Eles podiam ser suaves como a água e então duras como gelo. Seus ataques tinham uma gama formidável de ações. Zhao Ai bebeu um pouco de chá antes de abrir seus olhos e murmurar. Não admira que o rio de sangue se torne o maior obstáculo do Templo das Trevas em unir o submundo inteiro. Essas bestas espirituais de sangue têm realmente um bom poder de combate. Se recebermos elas no espaço, então podemos ganhar outro método de ataque. Guli e Jiang Zhang também estavam olhando para a luta ocorrendo acima do rio de sangue. Assim que eles ouviram Zhao Ai, ambos olharam mais. Então Guli disse, jovem mestre, essas bestas espirituais de sangue são muito fortes. Além disso, parece que elas também têm sua própria divisão de poder. Essas bestas em formas humanoides, por exemplo, eles têm um ataque mais forte, similar ao nível esqueleto de cristal. Eles são muito difíceis de lidar. Assim que Guli disse isso, a besta espiritual de sangue humanoide começou a fazer um movimento. Essas bestas espirituais de sangue humanoide tinham formas diferentes de combate. Algumas dessas bestas permaneceram longe e continuaram balançando suas mãos. Quando eles balançaram seus braços, sangue voaria do rio para atacar seus alvos. Parece que esses eram feitiços mágicos de sangue que controlavam o sangue do rio de sangue. Por outro lado, havia bestas humanoides que esticavam seus braços para o rio de sangue para transformar o sangue em armas. Essas bestas humanoides preferiam lutar de perto. O primeiro lote enviado pelo Templo das Trevas para atravessar o rio de sangue não tinha especialistas fortes. Sob os ataques das bestas espirituais de sangue, esse lote foi aniquilado rapidamente. Isso era algo fora das expectativas de Zhao Ai. No entanto, depois que essas bestas espirituais de sangue mataram os mortos-vivos, eles imediatamente caíram no rio de sangue. Então o rio voltou ao silêncio. Era como se as bestas espirituais de sangue nunca tivessem aparecido no local. Assim que o rio de sangue se acalmou, um enorme lote de mortos-vivos do Templo das Trevas imediatamente sobrevoou. Zhao Ai também pode ver que esses mortos-vivos eram mais fortes que o lote anterior.
A velocidade desses mortos-vivos também era mais rápida. Quando eles chegaram no meio do rio de sangue, o rio ainda estava quieto, nenhuma besta espiritual de sangue emergiu. Apenas quando os mortos-vivos mais rápidos deste lote sobrevoaram 3/4 do rio de sangue que as bestas espirituais de sangue retornaram. Quando Zawai viu essa situação, ele soube que o Templo das Trevas estava aproveitando a recarga do rio de sangue. Pelo que foi visto, estava claro que as bestas espirituais de sangue do rio de sangue precisavam de algum tempo para que pudesse reemergir. E como o Templo das Trevas tinham aproveitado essa diferença de tempo, eles imediatamente enviaram uma grande quantidade de mortos-vivos no segundo lote. Zawai sabia que essa experiência foi paga pelo Templo das Trevas usando as vidas de incontáveis mortos-vivos. Mas mesmo que esses mortos-vivos tivessem se apressado, seus problemas não foram resolvidos. Isso porque ainda havia um exército de mortos-vivos esperando por eles do outro lado. Adizon imediatamente comandou seus mortos-vivos para atacar os mortos-vivos do Templo das Trevas. Não levou muito tempo para os dois lados começarem a lutar um contra o outro. Incluindo vampiros, os mortos-vivos raramente sangravam, eles não tinham nenhum sangue dentro deles. Nesta guerra, uma pessoa não podia ver uma única gota de sangue. Porém, a brutalidade da cena era algo que não se podia ver em qualquer guerra humana. Ao mesmo tempo, o Templo das Trevas na margem oposta estava enviando um fluxo constante de mortos-vivos para cruzar o rio. Embora as bestas espirituais de sangue lhes causassem problemas, era completamente impossível bloquear todos os mortos-vivos. Por causa disso, cada vez mais mortos-vivos começaram a chegar na margem oposta. Zawai apenas sentou ali e não fez um movimento. Os mortos-vivos que eles trouxeram desta vez eram cerca de 500 milhões. Mesmo o Templo das Trevas teria dificuldades para matar todos esses mortos-vivos. Por outro lado, Guli e os outros já estavam ansiosos. Isso acontece porque os mortos-vivos vindo estavam ficando cada vez mais fortes. Zawai viu isso e não pode deixar de sorrir. Ele balançou sua mão e agarrou uma enorme pedra do seu lado. Então ele transformou essa pedra em uma cadeira. Zawai também tirou seu bule de chá. Agora que o Templo das Trevas tinha atacado, seu bule de chá seria muito chamativo. Zawai continuou sentado do lado de fora e olhou para a luta. Então neste momento, várias forças espirituais fortes varreram do lado oposto da margem. Naturalmente, Zawai sentiu essas forças espirituais. Suas sobrancelhas se levantaram. Ele sabia que os especialistas do Templo das Trevas finalmente estavam vindo. Zawai não se preocupou e apenas encontrou aquelas forças espirituais com a sua. As forças espirituais colidiram entre si no ar. Depois de uma explosão alta, a névoa negra a cerca de 100 metros de distância de Zawai foi clareada por um momento. Foi possível ver quão forte as forças foram só olhando para o impacto. Guli, Jiang Zhang e os outros também sentiram essas forças opostas e também enviaram suas próprias para colidir. Embora os dois lados ainda precisassem se encontrar, a colisão entre as forças espirituais foi claramente sentida. Depois que as forças espirituais de ambos os lados colidiram várias vezes, todos eles recuaram. Batalhar com força espiritual não era uma coisa boa. Era muito perigoso, era até mesmo mais perigoso que lutas corpo a corpo. Por causa disso, ambos os lados decidiram recuar e salvar sua força espiritual. Não muito depois disso, os especialistas do Templo das Trevas sobrevoaram o rio de sangue. As bestas espirituais de sangue simplesmente não conseguiram parar esses especialistas. A única coisa que eles puderam fazer no máximo foi causar um pouco de problema. Os especialistas vindos enumeravam por volta de 10, e 2 deles estavam no nível de Adizon. Um desses especialistas era um esqueleto, enquanto o outro era um liche. Além desses 2, as outras 8 pessoas tinham níveis não muito menores que Guli e Jiang Zheng. Adizon também liderou seus homens, bem como Guli e Jiang Zheng para encontrar o inimigo. Zawai não pensou sobre isso e foi junto com eles. Embora as pessoas enviadas pelo Templo das Trevas fossem fortes, o próprio Adizon não era um Kakimácio. Com a força de Adizon e de seus subordinados, impedir esses especialistas era completamente factível. Não havia necessidade de Zawai fazer um movimento. Embora a luta de Zawai e Adizon não tenha acontecido há muito tempo, a força atual de Zawai já tinha excedido em muito a de Adizon. Se eles lutassem agora, Adizon não seria capaz de durar mais que 50 movimentos. Com a ajuda do espaço, bem como o Lotus do Dao,
núcleo dourado, e avatar espiritual, a força de cultivo de Zhao Ai estava aumentando a cada segundo. Embora Zhao Ai não tenha praticado deliberadamente nos últimos dias, lentamente desacelerando o seu cultivo, isso não significava que Zhao Ai não estava ficando mais forte. Por causa disso, comparado a antes, a força de Zhao Ai tinha aumentado. Também, o corpo de Zhao Ai absorveu muita experiência ultimamente. Como ele teve pouca experiência de luta no passado, Zhao Ai quase foi forçado a um canto por Adizon. Mas agora, depois de ganhar experiência de batalha, o uso de sua energia tinha se tornado muito mais sofisticada. Isso fez o poder de luta geral de Zhao Ai sofrer um aumento. Neste ponto, pessoas como Adizon não seriam capazes de lutar contra ele. Zhao Ai precisava de um inimigo mais forte para usar sua força. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.